Olá, olá meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Oi, oi! Hoje eu estou apresentando aqui, estou apresentando e conversando com a minha amiga Vivian Sarlas. Eu vou deixar ela se apresentar, mas de antemão, muito obrigada pela sua presença, agradeço muito o carinho. Sei que não é fácil organizar essa agenda, mas obrigada. Mas fala um pouquinho de você, se apresenta pra gente. Érica, é uma alegria estar aqui hoje com você. Eu tava com saudade de te ver, de bater um papo. Bom, eu sou psicóloga, atuo há 19 anos, na área tanto clínica, de diagnósticos, e hoje eu tenho uma empresa que fez aniversário esse ano, 7 anos, a VS Performance e Comportamento, que ela faz processos de coaching, treinamentos, palestras e cursos, vários cursos comportamentais. Então, nunca saí dessa área. E ajudo pessoas, a desenvolver emoções, comportamentos, habilidades. E é uma alegria estar aqui, querida. Obrigada, muito obrigada. E hoje o tema que é interessante, na verdade a gente vai falar de várias formas, sobre vários assuntos, mas sempre tendo um ponto em comum, que é a relação feminina com o emocional, que é importante pra gente. Sim. Né? Pós-pandemia, independente de pandemia, e a Vivian tem uma experiência boa nisso. E entre as conversas que a gente vai ter hoje, os temas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a emoção na pós-pandemia. A gente ainda não acabou, na verdade, mas a gente está na reta final. O que você tem percebido das mulheres ou até dos homens que procuram também a tua ajuda da parte emocional? O que tem destacado a sua observação em relação a isso, para a gente saber, para que a outra pessoa que esteja ouvindo perceba, opa, tem alguma coisa aí? Sim. Bom, piorou bastante, muito. A pandemia, ela trouxe uma repercussão na parte psicológica, na saúde mental, enorme. As pessoas, com todas as questões que aconteceram, desemprego, perdas, mortes, enfim, a questão, apesar de todos ficarem em casa, em convívio, trabalhar em casa, nossa, quem diria, vou para casa trabalhar, mas não foi tão bom assim, teve também uma repercussão negativa. E trouxeram conflitos, essa convivência que as pessoas não estão tão acostumadas a ficarem enclausuradas, óbvio, isso traz realmente um isolamento social, é péssimo, e não só um isolamento social, mas emocional, porque as pessoas elas começaram a se isolar na emoção, porque sem o convívio social, as emoções elas também ficam um pouco reprimidas, elas ficam um pouco isoladas, ficam detidas, controladas. Então as pessoas realmente sofreram muito, e as mulheres também, porque tiveram que tomar conta de muita coisa dentro de casa. É trabalho, é filhos, é aula online. E a mulher também, Érica, principalmente porque ela toma conta de muitas coisas, A mulher, ela é um multitask. A gente somou, na verdade, é o que eu tenho visto bastante também. Além dela trabalhar fora, as que continuaram trabalhando, que tiveram a possibilidade, porque nem todas tiveram a possibilidade, ou começaram a trabalhar em casa e ainda somou ao serviço de casa. Exatamente. Porque talvez quem ajudasse não estava indo, e o filho estava em casa, na escola, estudando. Então, somou muita coisa. Vários cenários. O ano passado, inclusive, na pandemia, aumentou, assim, o número absurdamente de atendimentos. Até agora eu tô sentindo ainda, a sobrecarga de tanta demanda, porque realmente as pessoas tiveram um efeito colateral muito grande dessa pandemia, a nível emocional. E tem pessoas que não conseguem perceber que está precisando de ajuda. E, na verdade, não é difícil, isso acontece com todo mundo, a gente está no mesmo barco, as pessoas, muitas mulheres, no caso aqui, percebem e vão procurar ajuda, mas tem outras que não conseguem perceber e vai somando e se sentindo enorme, até desabar.
Exatamente. Sempre tem um momento que entorna, né? É. Tem um momento que realmente não dá para controlar. E assim, quais sintomas você diria para que pudesse dar um alerta para essas mulheres que estão emocionalmente desconfortáveis, mas não conseguem perceber? Bom, a gente pode classificar os sintomas em duas partes. Os sintomas fisiológicos e os sintomas psicológicos. São vários, mas vou citar alguns aqui porque aí a mulherada que está ouvindo a gente já vai identificar. Tremores, as mãos começam a tremer, a parte muscular, dores musculares, né, sem ter feito um exercício, uma academia ou um esforço, os músculos doem. A parte da respiração, então o sistema respiratório, a pessoa começa a sentir realmente uma falta de ar, é como se ela tivesse dificuldade de puxar ar, né? Então a respiração fica bem curta. Palpitação, então a pressão arterial também altera. Ela também tem dores de cabeça. A insônia. Tá? A insônia também, o apetite alterado, né? Enfim, é uma série de... A parte digestória também, né? Essa disfunção alimentar apareceu Sim, em grande intensidade no consultório. Com as mulheres. Principalmente as mais jovens. Não querer comer. Olha só. Estão emagrecendo, não sentem... Perda de peso, né? Num pouco período de tempo, aí já também é um alerta para uma patologia mental, né? Que está passando por um transtorno emocional. E são vários os transtornos, né? São vários os sintomas. Por isso que para classificar, falar, eu estou com um quadro de transtorno de pânico, eu estou com um quadro de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, estou com uma fobia social, né? Então, cada um vai se enquadrar dentro de alguns sintomas. Por isso que é tão importante a mulher ficar atenta a si, porque a gente às vezes está muito atento ao externo, ao que está acontecendo em volta. Os filhos, dentro de casa, as demandas fora, trabalho, agenda, trânsito, enfim. E muitas vezes a gente não para se observar, né? Para ter um momento de individualidade mesmo, de poder se ouvir, de poder se perceber a respiração. Qual é o meu tom de voz? Eu tô falando muito acelerada? Eu tô pensando... No que eu tô pensando? Porque pensamentos, Érica, eles navegam na nossa pista o tempo todo. É como uma rodovia, pra lá e pra cá. Mas no que eu estou pensando? Eu escolho pensar o quê? Eu estou fazendo gestão dos meus pensamentos? Ou eles estão me perturbando, passando todo o tempo e eu não sei o que pensar, né? Eu gosto de fazer algumas perguntas, às vezes, para as pessoas, para mostrar para elas que, às vezes, elas não estão pensando. Os pensamentos estão passando, mas elas não estão pensando, porque pensar é uma escolha, é uma gestão, né? Então, é um foco, é uma atenção. Então, às vezes, a gente está focada... Será que a gente está focada realmente no presente? Né? Porque, às vezes, a cabeça está em vários lugares, menos onde o corpo está. Porque aí tá fazendo alguma coisa, já pensando na próxima coisa que tem que fazer, né? E aí, na verdade, isso vai gerando mais ansiedade, porque o tempo, não vai dar tempo de fazer, e acaba o dia, não fez tudo o que queria fazer. É bem por aí. E é uma série de coisas, né? Porque, assim, como que começa? Vamos lá, como é que começam as nossas emoções? Onde que elas começam? Bom, a emoção primária foi o medo. É o medo que a gente sente, né? Você, né, doutora, que faz partos, você sabe ali que quando o neném sai ali de um ambiente confortável, numa temperatura ideal, e quando ele sai ali emocionalmente, na psicologia, a gente fala que a primeira emoção é o medo, porque está indo para um ambiente totalmente desconhecido. Então, o psicológico desse bebê que está começando a entrar em contato com o mundo externo, a primeira emoção é o medo, né? Por mais que é um parto lindo, mas emocionalmente é traumático, porque está tirando de um lugar tão, né, acolhedor e tudo, né, mais, para um lugar que... Desconhecido, solto, né? Uma temperatura diferente, enfim.
E daí quando a gente nasce, a gente vai provando só emoções. Só emoções, né? Então a gente começa a sentir e demonstrar emoções. Então aí chora, aí dá risadinha, né? Aí tem o medo, tem a tristeza, né? Tem a alegria. E começa a experimentar o amor, o que é o acolhimento, a atenção, o cuidado. Então tudo é emoção. Aquele bebezinho, aquela criança, na verdade ela não tem nenhuma construção lógica ainda. Ela não consegue processar exatamente como controlar a si mesma. Ela não sabe. Por isso que para ela parar de chorar, ela depende emocionalmente de alguém. E nesse caso, os pais ou quem está criando. Então, ali começa a autorregulação emocional. Ali começa o controle emocional. Só que os pais não sabem disso. O quanto eles são contribuintes nesse processo. E nessa pandemia, por isso que eu acredito que muitos distúrbios vão aparecer, porque o adulto está desequilibrado ou sobrecarregado ou fazendo as coisas sem pensar, envolvendo criança, porque geralmente tem filhos, né? Se o casal tem filhos, a maioria, Sim. né? Então essa criação que às vezes era um pouquinho mais leve começou a ficar pesada, porque está acumulada. Exatamente. Né? É um efeito cascata, vai desencadeando problemas, porque eu falo assim, se você não tá bem, né, se você tá descontrolado, se você percebe que você já tá saindo do teu centro, o teu ambiente começa também a alterar, né, suas relações, sua comunicação já começa a ficar meio distorcida, você fala uma coisa, o outro entende outra. Então assim, a inteligência emocional, o controle das emoções, ele interfere em todas as áreas da nossa vida. A gestão financeira, a gestão de relacionamento amoroso, a gestão profissional, a gestão de relacionamentos sociais. Então, interfere, vai repercutindo em todos os departamentos. É por isso que o controle emocional ele é tão importante, mas não é fácil, porém ele é possível, é um caminho possível. Então, isso porque nem todo mundo consegue perceber aonde tá aquele sinalzinho. E assim, ontem mesmo eu tava falando, né, tava com uma cliente, a gente tava, ela também da área da saúde, a gente tava conversando o seguinte, que hoje tem muita coisa socialmente aceitável, né, então assim, tipo, fulana é estressadinha, né, tipo assim, rotula, mas tipo, é meio que leviano, entendeu? Porque é socialmente aceitável. Nossa, o cara lá ontem, você viu como ele perdeu a cabeça, ficou nervoso e tal, quase que bateu lá no... sim, vi, nossa. Mas, tipo, tudo fica um pouco, né, que comum. Normal, comum, né, e não é normal. Então, por conta dessa forma socialmente aceitável, as pessoas, elas não se ligam que às vezes elas estão precisando de ajuda. Então, elas acabam associando isso a trabalho. Sim, existem fatores que interferem para o distúrbio. Mas elas acabam se apoiando na circunstância, no momento de vida. Porque, sei lá, perdi um emprego, porque tô com dívida, porque rompi um relacionamento. Enfim, vai se apoiando algumas questões problemáticas, mas na verdade não é o externo. Porque o externo sempre, eu falo, tira o problema das pessoas, você estraga a vida da pessoa, porque o problema faz parte, é o que torna, é o que desenvolve a gente, né? É a dificuldade, né? A dificuldade. Então, assim, problema sempre vai existir. A questão é como que eu lido com ele, né? Como que eu lido com esse problema? Eu vou dormir tranquila? Não, eu fico o tempo todo controlando, pensando no que eu vou fazer. Como é que eu sou, né? Então, e a mulher, Érica, ela é muito de reter. Ela retém para ela absorve dores dos filhos, ela toma a dor do outro, né? Ela é mais sentimental, né? Ela teve oportunidade de desenvolver mais a área sentimental do que o homem, né? Pegando um pouco lá da nossa história lá de trás, né? Da época das cavernas, né? O homem é quem saía para caçar, dominar e tudo mais. A mulher ficava dentro da caverna, costurando com os filhos, né, pegando ali as peles e fazendo costura, roupa,
cozinhando o alimento, enfim. Então, ela teve mais oportunidade Eu de falo ter que a relacionamento. estrutura organizacional familiar, a mulher que tem toda a conduta desde muito antes, né? Sim, sim. E aí, a hora que a gente saiu para o algo tá mercado, na gente. a hora que a gente saiu para o mercado de trabalho, isso ficou meio uma lacuna, Ficou. porque não dá para juntar. Não tem a condição da gente estar no mesmo espaço, dois espaços, uma única pessoa ao mesmo tempo. Não dá. E aí eu acredito que aí apareceram algumas alterações normais, que se você consegue observar, você consegue contornar e melhorar, né? Mas nem todo mundo consegue ver. E é essa a ideia. Essa é a ideia. Porque a pandemia veio dar um arrastão e você já estava no tufão, saindo de casa, trabalhando e alguém coordenando a tua casa. Agora você voltou para dentro de casa, você olhou para dentro. Exato. Né? Foi uma oportunidade boa, por um lado, e eu penso que de um ponto de vista assim, até se a gente puder classificar o que foi melhor ou pior, no ponto de vista psicológico, apesar de toda a demanda e distúrbios que estão sendo apontados hoje, as pessoas estão enxergando, então eu vejo um ponto positivo nisso. As pessoas estão começando a pedir ajuda mesmo, estão reconhecendo, então tá parando de virar assim aquele clichê, só vai em psicólogo, só vai se tratar quem é louco, quem precisa de camisa de força, Não, hoje já não tem esse clichê mais, né? Hoje realmente é comum, é saudável, é importante, é necessário, principalmente nesse momento de vida, porque a gente tá passiva demais a informações, o tempo todo essa demanda, a vida tá corrida para todo mundo. Quem não fala quando se encontra, nossa, tá corrido, né? Parece que tá na língua de todo mundo. Então realmente é algo que é um ponto positivo, as pessoas começaram a buscar essa ajuda. E começou a aparecer, e você com certeza deve pegar mais, né, lá nos seus atendimentos, o estresse no trabalho, porque a pessoa que está trabalhando em casa, ele tenta não absorver as coisas que estão acontecendo ao redor, mas não tem jeito. E ele tem que cumprir a demanda do trabalho, né? E ele está trabalhando mais, porque ele não bate cartão, vai embora e tchau, até amanhã, né? Então você percebe que as pessoas estão começando a ter um estresse do trabalho que não existia quando você saía do trabalho, batia o cartão e ia embora. É bem por aí. A gente fala, né, a ansiedade, o descontrole emocional, veja bem, como ele começa lá na infância, eu estava falando, então os pais têm essa interferência para nos ajudar a ajustar nossas emoções. Então quem está lá na frente, e se sente frágil, né, na hora de lidar com um problema, fica muito preocupado, acha que o mundo vai acabar, enfim, tem essa percepção da realidade, essa interpretação da realidade lá na vida adulta. Por exemplo, agora na pandemia aflorou muita coisa. Tinha gente que tinha uma saúde mental ok. Só que nessa pandemia aflorou coisas lá da infância. Por quê? Porque lá na infância tinha toda uma interpretação da realidade, né? Em função da criação dos pais e tal. E aí consegue-se um trabalho, uma família estruturada, etc. Ok. Mas na pandemia desestruturou tudo. E aí vem aquela dependência emocional lá de trás, aonde começa vários comportamentos e condutas que a gente começa a observar. Opa, essa pessoa não tá legal. Ela começa a culpar todo mundo, né? São pistas aí oculares que a gente consegue já. Ela tá pessimista demais. Ela começa a achar que o mundo vai acabar, né? Que aquela crise não vai passar, que é o fim do mundo mesmo. E aquilo começa a tomar conta, que aí começa realmente uma construção ilógica da realidade, né? Ela começa a ver coisas aonde não existem, né? Ela começa realmente o corpo dela começa a corresponder àquilo, né? Então, do nada, não aconteceu nada, mas ela tá palpitando o coração. A queixa muito comum foi exatamente isso, a sensação de aperto no peito. Essa é a angústia. E a angústia a gente fala que é a raiva embutida, né? Então, assim, a angústia, essa dor no peito é uma raiva que não foi bem posicionada, que a pessoa não usou aquela raiva para falar o que pensa, para se posicionar, né? E ela vai guardando por uma questão de resiliência, né? Hoje você fala tanto, vamos ser resiliente e tal, só que assim, eu não sei até que ponto, né? Teve até saiu na revista Exame, se eu não estou enganada, sobre resiliência, um mito.
Será que realmente faz bem ser resiliente? Porque é um soft skill, uma competência que está pedindo tanto hoje para o mercado. Mas será? Será que ser flexível a tudo, tolerar tudo, dar conta de tudo? As custas do quê? Né? Será que eu dou conta? Será que eu não estou passando por cima também de mim? Né? Mas contorna. Dá um jeitinho. Mas e aí? E se eu me importo com isso? Por que eu não posso falar sobre isso? Por que as pessoas estão cada vez mais, digamos assim, romantizando os problemas, entendeu? Tipo, deixa pra lá e tal. Calma. Não, peraí. Isso eu não gostei. Eu vou falar sobre isso. Peraí, eu quero saber tal coisa. Eu quero conversar, eu quero dialogar dentro de casa. Eu quero conversar com o meu chefe. Né? Então as coisas começam a ser reprimidas, a pessoa com aquela raiva, né, frustrada porque o outro fez, porque eu tenho que agradar, porque aqui eu não posso falar, porque vai que... Enfim. E aí a pessoa vai ficando com aquela angústia, né? Aquele embrulho, que a pessoa vai ficando meio que, eu não sei o que eu faço, como que eu tomo decisões, como eu dirijo minha vida daqui pra frente, né? E aí agora você tocou num ponto que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, e eu acho que a gente vai fechar a nossa conversa também de novo com esse mesmo ponto, mas é exatamente isso. O que a gente pode fazer, coisas pequenas nesse dia a dia para melhorar essas situações? Uma delas é falar. Não passar por cima do que você está sentindo. Quando você está sentindo um pouquinho de raiva, fala assim mesmo, porque quando é pouquinho você não estoura. Quando ela está forte, você sai, estoura. Aí né? vem com pressão. Então, falar é uma coisa, né? Uma dica boa. O que mais que você orientaria pra gente? Olha, pessoas que são muito... Bom, tudo tem a ver com perfil também, tá, Érica? Tá. Então, tudo tem a ver com perfil. Tem pessoas que elas perdem o controle porque elas são muito calmas. Como assim? Né? Então tem pessoas que são estáveis, que elas flexibilizam tudo, que elas são agradáveis, que elas toleram, que elas perdoam, etc. Esse perfil, chega uma hora que ele não aguenta. Por quê? Porque ele tem dificuldade de falar. Então é importante essa fala tua de já falar no começo, né? Não vou fazer vista cega para esse problema. Peraí, eu vou conversar assim, vou chegar em casa, vou falar com meu filho. Peraí, vou chamar minha esposa, né? Vou conversar, o que tá acontecendo, vou chamar meu chefe. Essa dificuldade, às vezes, de ter pulso, de tomar frente, né? De resolver o problema e não colocar ele para debaixo do tapete. Então, é muito mais uma questão para esse perfil, uma questão de coragem. De sair do bastidor e vir pro palco da sua vida. Isso é muito importante. E aí a pessoa se sente, às vezes é a coragem que vai trabalhar essa questão quando a pessoa espana, quando a pessoa explode, ninguém reconhece ela, nossa, e acha até ruim se ela explode, porque, você tá o tempo todo calmo, como assim agora você explode? É como se estivesse errado, né? Peraí, por que não, né? Então, as pessoas exigem muito umas das outras, né? Tem aquele perfil que ele já é explosivo de cara, ele já é impossível, ele já faz acontecer, né? Ele tem um elemento fogo, né? Hipócrates, o pai da medicina, ele descobriu os elementos, né, que regem a vida, né? Então, de lá surgiram os temperamentos e as personalidades vieram lá de Hipócrates, né? Então, essa pessoa mais impetuosa, mais destemida, mais corajosa, competitiva e tal, ela tem esse fogo dentro dela. Então, como que controla a emoção dessa pessoa? Porque ela já, com qualquer coisa, ela já tá batendo a mesa, os passos são mais duros, ela é mais firme e tal. Como é que faz para controlar a emoção dessa pessoa, né? Aí é a pessoa que vai ser importante para a natureza, vai ser importante respirar, fazer alguma atividade que fique mais tranquila. Não é para ir para uma academia, levantar força, fazer, né, levantar peso, resistência, não. Trabalhar, né, de repente fazer uma natação, tomar um banho. Eu vi agora, curtir o banho. Acho que eu li bom, não vou falar onde que eu li, porque se eu não lembro não vai ser ruim, né? Uhum. Mas assim, eu li uma história, não uma história, na verdade uma dica que a gente vem perdendo já faz um tempo esse contato com a natureza. E agora piorou, mas assim, imensamente, né? Porque a gente teve que ficar fechadinho, quietinho Sim. dentro de casa. E esse contato com a natureza traz trocas que diminuem, além do nível de estresse, mas regula o hormônio, melhora o sono,
Modula neurotransmissores, é incrível. O contato nosso com a água. A água é um fluido, né? Faz a gente volta lá, né? Lembra do descarrego pra praia, né? Pra descarregar. E é uma lembrança que a gente tem de onde? Né? Da vida intrauterina, né? Era lá a nossa plenitude, né? Digamos assim, o nosso conforto, onde a gente estava isento de... Então a água traz esse conforto, a gente tem essa lembrança primária da água. Então por isso que uma pessoa que é muito, né, inquieta, apressada, impaciente, enfim, para ela se controlar, porque senão ela acostuma, a vida dela é estressante, a vida dela é uma loucura, é uma corrida incessante. Mas aí é bom, curta mais tempo no banho, porque essa pessoa ela nem gosta de demorar no banho. Essa pessoa é aquela que às vezes, falando da mulher, né, aquela que vai fazer xixi e nem fecha a porta, né, pra ficar atenta aos filhos. É mais ou menos isso, né, então tudo é rápido demais, né? Então é importante, curta teu banho, dê seu tempo, sai pra fazer uma caminhada, contemple a natureza, né, então quando a gente começa a contemplar coisas positivas, por mais que a nossa mente tá crash, assim, só o pensamento negativo, ideação de morte, não quero mais, estou desistindo e tal. Quando a gente para e contempla uma criança rindo no parque, jogando a bola pro cachorro, pulando e vendo aquelas cenas das pessoas felizes, logo meu cérebro se concentra a atenção naquilo e logo aquele pensamento destrutivo, de pessimismo e tal, ele vai embora. Por quê? Porque aí minha atenção se voltou para algo de bom e aí o cérebro solta uma serotonina, libera alguns hormônios positivos, né? Então tudo se resume em aonde está concentrada a minha atenção. Por isso que eu falei que pensar é uma escolha. Pensar é uma escolha. Então é muito importante a gente perceber dessa forma, né? O que eu quero pensar? Esse pensar em uma escolha, eu acho fantástico, mas ao mesmo tempo traz uma conotação de peso para algumas pessoas. Mesmo eu conseguindo pensar bem, eu acho pesado, né? Escolhas, né? Escolhas trazem responsabilidade, né? E vamos concordar que a responsabilidade não é fácil, né? Mas quando a gente parte do princípio que a gente quer controlar nossas emoções, a palavra-chave é responsabilidade. A palavra-chave é falar, não, eu não vou culpar ninguém se eu tô triste, se eu tô mal. Não, eu escolho. É esse negócio que a gente chama, né, da dependência emocional. Fulano me deixa nervosa. Você deu a condição que ele Eu estou nervosa com o que o fulano fez. Não é o fulano que me deixou nervosa. Entendeu? Sim. Então, assim, eu decido estar nervosa com aquilo que o fulano fez. Ele fez. E muitas pessoas farão talvez igual. Mas a decisão de ficar nervosa é minha. Então, chamar essa responsabilidade é a chave pra gente controlar nossas emoções. E a hora que você decide o que fazer, assim, se a sua emoção é sua e se você quer entrar no buraco com ela ou se manter melhor e melhorar, exatamente, ela fica mais leve. Muito mais leve. Olha só, as emoções, elas são todas boas. Todas. Elas foram criadas em nós e elas estão em nós desde que nós nascemos porque elas são boas. Elas nos protegem. Elas nos fazem transparecer o que está acontecendo aqui dentro. Imagina se não tivesse emoção. E aí? A gente não saberia de nada o que se passa dentro do outro. Porque a emoção, o pensamento leva a emoção leva a comportamento. Então, eu só me comporto mediante aquela emoção. A emoção, ela é um combustível, eu costumo dizer. A razão, ela é a direção do carro, mas a emoção é o combustível, né? Então, ela que torna tudo belo ou tudo, enfim, ruim, tudo vai depender da minha gestão, né? Então, vamos lá, alegria, ela é importante? Com certeza ela é importante. Tá com vontade de rir, dá risada. Não, mas eu tô num ambiente de trabalho. Peraí. Você tá com vontade de rir, deixa a sua alegria vir.
né? É óbvio que tem lugar, tem onde, mas não reprima, né? Porque senão, conforme o ambiente, a pessoa vai ficando com... E a alegria é a emoção mais saudável que existe. Eu costumo dizer assim, ó, quando me perguntam lá no consultório, né, mas eu queria só ter felicidade. Falei, não dá, por 2 motivos. Você não ia reconhecer a felicidade. Se sua vida fosse só felicidade, você tem que saber o que é ruim. Exatamente. Para poder pesar qual é a sua escolha. Exatamente. Né? E aí, assim, e dessa forma simples, ela falou, nossa, é verdade. Porque ninguém é feliz a vida inteira, ainda bem, porque senão a gente ia entediar e achar que ia começar que é ruim ser feliz. Então. Mas é importante. A alegria traz uma série de... A alegria traz criatividade, a alegria traz... Para você perceber, né? A criança, basta olhar para uma criança livre, né? Aquela criança que está... na sua total plenitude ali. Ela é curiosa, ela é corajosa, ela é empreendedora, ela é criativa demais, ela é espontânea, ela não quer agradar ninguém, ela se permite errar, ela se arrisca, né? Então essa é a nossa essência, né? Eu gosto muito de um estudioso que ele fala sobre o desenvolvimento infantil, e fala que a nossa essência ela começa a se perder aos 7 anos. Quando começa a ter as regras. A alfabetização. Comuns. Regras comuns, na verdade. Exatamente. Aí a gente começa a perder nossa espontaneidade, a gente começa a ficar muito regrado. E tá tudo bem, as regras são importantes, os limites são importantes, mas tudo que é excesso é veneno, né? Então... começa a vir uma série de situações. Eu tenho, por exemplo, adultos que, tipo assim, nossa, derramou um pouco de água. Ai, meu Deus, parece que, né? Ou caiu uma sujeira no paletó. Nossa, eu tenho que trocar. Parece que tem vergonha de errar, né? Eu me lembro de um caso de uma pessoa que mandou mensagem subindo a Tamoios, né, aqui descendo a praia. Foi na praia, estava subindo e era uma tarefa nossa, né, da terapia, porque... ele não costumava se sujar, né? Assim, totalmente dava pânico se ele falava, Vivian, eu não gosto de ir na praia, porque se eu for na praia e eu sujar meu pé de areia e tal, eu saio todo estressado depois, eu tenho que ir na ducha, e da ducha eu tenho que pular pra não pisar de novo na areia, e pra pôr o chinelo, e era todo um negócio pra até chegar no carro. Aí a tarefa foi, volte com a ducha, com a areia, com sal, sabe? Volte do jeito que der. Não vá no hotel, volte, vá, faça um bate-volta, né? E aí ele mandou um áudio falando, Vivian, como eu estou feliz. Como eu estou feliz, como eu estou me sentindo leve. Meu carro tá cheio de areia, meu pé entre os dedos tá com areia. Eu tô me sentindo livre, é a criança livre, né? Porque depois do medo... vem a alegria, a satisfação, que a criança, ela mama, ela é cuidada, então é a satisfação, né? Então é quando nós estávamos mais saudáveis, foi lá, né? E porque a gente realmente estava satisfeito. Só que lá a gente estava dependendo de outros para estar satisfeitos. Agora depende da gente, né? Então vai muito por aí. Então a alegria, por mais que é importante ter a tristeza, e sim, a tristeza tem a sua função. Eu falo que sim, a gente deve chorar. É super saudável chorar. É importante, né? Não é vergonhoso, pelo contrário. É uma descompressão. A pessoa melhora muito depois que chora. Ela fica muito mais aliviada. Mas a alegria, ela é uma emoção super que a gente deve cultivar muito. Só que hoje as pessoas, para serem alegres, elas buscam outros artifícios. Parece que é difícil ficar alegre, né? E nessa história de perceber a emoção, de saber se você precisa de ajuda ou não, tem algum sinalzinho que fala assim, olha, tá na hora de procurar ajuda. Além dos sintomas físicos, né, que a gente comentou, às vezes ela tá super bem, mas tem alguma coisa ali que ela deixou escapar ou não percebeu porque tá cuidando demais do outro, né, além de se olhar. Tem alguma coisa que você pode apontar pra gente? Ou é o conjunto mesmo?
Bom, eu parto, por exemplo, a gente tem um exame psicológico que se chama egograma. Ele tem 5 pilares importantes. E são 5 observações, então, que eu quero deixar aqui. Primeiro é o criticismo. Né? A crítica é nosso maior auto-engano. É a que mais sabota a nossa vida, nossos resultados, nossas atitudes, decisões. Né? Então, essa crítica tanto pra gente, de se cobrar demais, de sempre estar insatisfeito, de sempre estar vendo um erro, uma falha, não se permitir, né, ser humano. Então, leva a um perfeccionismo muito forte. Não é que a gente... então não vou criticar. Não, a crítica é super mega importante, senão a gente não teria melhorado em nada na nossa história humana. Uhum. Porém, não de forma exagerada, senão a pessoa fica nervosa, ela fica agressiva, a qualquer mínimo erro do outro ela já tá se irritando, ela já tá xingando. Então, assim, essa parte de crítica é importante a pessoa enxergar. É uma pista forte. Se ela tá botando defeito em tudo, nada tá bom pra ela, ela tá chata, cri-cri, nem ela tá suportando, opa, o egograma dela, né, que é a inteligência emocional, já começa a apontar ali que tem uma coisa fora da curva. Desconforto com tudo, né? Com tudo, Aí tudo. tem Nada alguma tá coisa bom. aí. Nada tá bom, é uma fala crítica que assim, e a crítica, ela é horrível, né? Porque quando a pessoa começa a criticar, ela começa a ver defeito, ela começa a ver falha, e na sequência disso, ela começa a ter ressentimento, porque nada vai estar perfeito sempre, né? E aí ela começa a ressentir, porque o outro errou, aí ela guarda rancor, ela guarda raiva daquela pessoa, ela culpa aquela pessoa. Se ela errou além da conta, se ela fez o quanto ela poderia fazer, ou ela, sei lá, ela recebeu o negócio dela, lucrou quanto ela poderia e não, ela não foi o suficiente. Se ela ficar olhando, valorizando só o erro, ela vai ter sentimento de culpa. E, Érica, vou te falar uma coisa. A culpa, ela não é uma bala de uma arma comum. Ela é uma bala de canhão. A culpa, ela destrói, ela é corrosiva. O sentimento de culpa, ele é muito forte, porque faz a pessoa canalizar pra fora. Então, pra compensar, ela começa a culpar todo mundo. Então, ela é corrosiva. Ela é uma das mais responsáveis do descontrole emocional. Mas por isso que eu falo, a crítica começa a sabotar tudo. Então, por isso, fiquem atentos à crítica. Tudo bem, falar, nossa, vamos trocar esse sofá na casa, porque, gente, vamos colaborar aqui e tal, com a cozinha, vamos limpar, gente, bora ajudar aqui dentro de casa, alguma coisa nesse sentido que a mulher queira. Nossa, meu cabelo, vou dar uma arrumada, enfim, vou emagrecer, fazer um exercício, tá tudo bem, essa crítica, ela é saudável. Mas quando fica se menosprezando, se desqualificando, deixando o outro inadequado, abaixando a autoestima de alguém, eu já começo a interferir na questão, na saúde emocional do meu ambiente, entendeu? Então esse é um pilar, fiquem ligadas aí, mulherada. O segundo pilar é a parte do amor. O amor é uma emoção tão forte como as outras, né? A raiva, por exemplo, que é uma emoção forte também, o amor também é. Porém, o amor demais, né? Como eu digo, água demais mata a planta, né? Então, uma pessoa extremamente agradável, que agrada a todo mundo, que diz sim pra tudo, que abusa de si mesma, que deixa todo mundo montar aqui e... Não, sim, vou fazer, tá? Essa pessoa tá agradando muito, tá amando demais, tá prestando atenção demais, tá cuidando demais do outro, vai deixando de se cuidar. Eu não tô dizendo pra não cuidar, mas essa régua, ela tem que estar bem calibrada. Essa balança, vamos dizer assim. Então, eu vou dar atenção pro outro, mas peraí, eu me dou atenção? Então, é uma pista. O que você tá fazendo pelo outro, você faz por você também? Porque se for não, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Exato. Uhum. Então, assim, peraí, eu tô me anulando pra dar preferência pro outro? Isso não é amor. Eu costumo dizer que isso, inclusive, é até egoísmo. Mas como assim egoísmo? Porque eu quero que a pessoa me ame no meu lugar. Porque quando eu faço demais pro outro, querendo ou não... Você delega. E eu crio uma expectativa que o outro faça por mim, né? Então eu falo, quem ama demais o outro, ama de si menos a si mesmo, né?
Então, quem faz muito pelo outro, faz menos por si mesmo. Então é importante ver essa balança, porque isso gera frustração, gera tristeza, a pessoa fica, nossa, decepcionada, e às vezes nem é por conta do outro. Sim, às vezes tem pessoas oportunistas que se aproveitam dessa pessoa que tem muito amor, né? Mas muitas vezes a responsabilidade é dela, né? Volto a falar, a responsabilidade é a chave do controle emocional. Então ela não enxerga que ela não tá sabendo dizer não tá sabendo colocar limite nos filhos, não tá sabendo administrar bem seu tempo, por exemplo, né? Então... Opa! E ali a pessoa começa a ver que, peraí, é muito pros outros e pouco pra mim. Sim. Né? E por aí vai. É muita coisa. Nessa observação que a gente tem que ter conosco, com nossas emoções, né, com nossos sintomas, a rede de apoio é importante. Lógico que vai depender de quem também, né? Mas assim, teoricamente, o que a gente pode tentar ou quem procurar? Tem alguma regrinha? Não tem regrinha? Né? Se você está com seu marido em casa, ele tem que ser a sua rede de apoio nesse momento. Sim. Né? A rede de apoio, ela é muito importante. A família é importante. Quando a pessoa está com problema de saúde mental, emocional, ela, primeiro, procurar um profissional, especialista. Por quê? Porque fazer do marido um psicólogo, do filho um psicólogo, um amigo, não são os papéis. Eles vão ser um suporte no sentido de serem compreensivos do momento daquela pessoa, exigir menos, talvez, dependendo do qual é o distúrbio que ela está passando, né? Colaborar de alguma forma, né? Mas não ajudarem a tratar ela, porque não é o papel nem responsabilidade de tratar aquela pessoa. Então, aquela pessoa eu vou buscar alguém para tratá-la. Então, o suporte no sentido de uma base confortável, segura para aquele paciente, né? Então, a família, os amigos. Então, é importante chamá-los para dizer, olha, essa pessoa está demonstrando aqui um grau de transtorno, de pânico ou ansiedade, enfim. Aí sim, a família, e como a gente deve se comportar? Aí um médico orienta e tudo mais. Aí temos um suporte, né? Agora o tratamento é com um especialista, então no caso um psicólogo, que é profissional, né? O responsável da saúde mental, né, da parte psicológica, a conduta dos comportamentos, a alteração de trabalhar as questões de traumas, né, essa parte mais de cura dos traumas, né, psicológicos e ações para reverter isso. E se for necessário, se as coisas estão mais fortes, né, do que a pessoa não vive, é mais forte do que eu. Não rola, eu preciso, né, sai fora de mim, eu não consigo mesmo. Quando eu vejo eu tô gritando, quando eu vejo eu tô xingando no trânsito, eu tô me machucando, eu tô me mutilando. Quando eu vejo tô tão cansada que, nossa, nem banho eu tô tomando, tô me isolando, me chamam pra um aniversário, eu não vou, não tô afim disso, a série que eu adorava de assistir no Netflix, nem isso eu tô assistindo mais, tô perdendo o prazer das coisas. Quando a pessoa ela começa a observar isso, opa, então peraí, tá prejudicando tua vida, tá prejudicando, então a gente vai fazer um tratamento um pouco mais plus, que vai ser o quê? Vamos pro psiquiatra. Vamos buscar um médico para buscar um suporte de medicação. Por quê? Para modular os neurotransmissores, porque aí a terapia vai funcionar. Né? Então, quando a pessoa continua com terapia, ela não consegue ajustar bem, aí é importante ter um suporte. Ai, mas não, remédio não. Gente, tem remédio para dor de cabeça, não tem? Tem remédio para dor de estômago. Qual é o problema de colocar um remedinho para poder ajudar um tratamento de curto, médio ou longo prazo, né, de saúde mental? Tá tudo bem, né? Então, é uma coisa que a gente ainda está trabalhando para quebrar essa barreira, né? E, obviamente, você como, né, da área da saúde, atividade física, uma alimentação serotoninérgica, né, sem muita inflamação, né, livre de açúcar, porque o açúcar a gente sabe que
afeta uma área cerebral nossa, né, que acaba desordenando, né, a parte dos nossos neurotransmissores, né, enfim. Então é buscar esse conjunto de ações, né. Olha que delícia de conversa. A gente consegue conversar por mais horas aqui, se deixar. Ai, nossa, né? é um assunto extenso, viu? Né? Na verdade, a ideia da gente estar aqui conversando é exatamente pontuar algumas coisas importantes para ver que isso acontece em qualquer lugar, em qualquer casa. Tem recurso. Tem. Isso é que é importante. Nunca se desespere achando que não tem saída, solução do que for, da parte emocional. E procurar ajuda. Não adianta, assim, algumas pessoas até conseguem, né? De alguma forma sozinhas, mas a ajuda é imprescindível. Sim, sim. Até porque quem estudou para isso sabe como fazer Sim. da melhor forma. Sim. Né? E essa ajuda, Érica, ela vai ser buscada, principalmente quando a pessoa fala assim, nossa, eu já tentei por N forma sozinho, não dei conta. Tô caindo nesse buraco várias vezes. Volta e meia eu erro da mesma forma. Então, peraí, tem alguma... Não é, você já fez o que podia fazer, agora bora buscar um auxílio, sim, né? Sim. Então, a pessoa realmente, ela precisa de ter esse suporte, esse olhar de fora, né? Minha amiga, tô muito já agradecida. Passou nosso tempo aqui, né? Nem sei agora. Tô muito agradecida de você ter vindo aqui. Tá? Eu também, querida. Espero que volte mais vezes, né? Trazer um pouquinho de luz pra gente. Pouco não, muita essa luz. Essa clareza, né? Essa consciência que é tão importante a gente parar pra pensar nesse assunto. E ele é um assunto que realmente ainda vai reverberar por muito tempo. É algo que vai ser falado até com mais força daqui pra frente, né? Porque a projeção da saúde mental tende a piorar. O prognóstico é ruim, né? É uma coisa que... Difícil. Não tá legal. Tá preocupante. Minha amiga, obrigada. Volte Beijo, sempre. Obrigada. Adorei, gente.